Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Eu vou começar a gravar agora a nossa aula de After dessa semana. É a nossa primeira aula do After como ferramenta de composição. Então, como não podia deixar de ser, a gente vai começar a ver pelo Chroma Key, que é um dos recursos mais utilizados de composição, né, que existem e que o After faz muito bem. Vocês vão ver que é muito simples recortar Chroma Key no After. E eu vou utilizar 3 vídeos. Esses vídeos estão disponíveis para vocês baixarem. O link está no portal, tá? E são esses 3 vídeos aqui, ó. Lá no portal vocês vão encontrar essa estrutura de vídeos. É importante que vocês baixem todos, tá? Porque cada um é para uma determinada coisa que a gente vai fazer durante o semestre. Então são esses 3 vídeos. Vou jogar eles pro After. Esses 3 vídeos é um material para estudo mesmo de Chroma, tá? E eles são bem interessantes porque, ó, arrasto aqui para composição, para criar uma composição para cada vídeo, tá? Então, em vez de single composition, multiple compositions, ele vai criar uma composição para cada vídeo, cada composição já com o tamanho certo, né? Esses vídeos não são Full HD, tá? Eles são 720 por 480, o que não é bom. Para Chroma, quanto mais resolução você tem, melhor, tá? Para pegar detalhes e tal. Mas o interessante desses vídeos é que eles têm um take fechado, um take médio, que pra gente não vai ser tão relevante. O mais relevante pra gente é o take fechado, pra gente ver detalhes de cabelo e tudo mais, né? E o take aberto porque tem essa sombra no chão que a gente vai tentar preservar. Quando você tem que recortar uma pessoa no chão, ou qualquer outro objeto que esteja apoiado numa superfície, é importante tentar preservar a sombra, que é uma sombra de contato, né? Então, a hora que a gente for fazer a aplicação num fundo, essa sombra deve ir junto, porque ela deixa a composição mais real, né? Vai deixar a composição mais real. Vai parecer que a pessoa realmente está naquele cenário, naquela cena que vai ser aplicada no fundo, tá? Então, essa cena que é a mais importante, mas a gente vai começar por essa. E outra coisa legal desse material é que eles têm essa moça segurando esse véu que é transparente. E isso é o maior desafio do recorte, se for ver, né? Na verdade, seria o maior desafio, não fosse pela qualidade do plugin, do plugin não, do filtro que a gente vai usar. Antigamente era um plugin, ele chama Keylight. Ele trabalha muito bem com essas transparências, né? Na verdade, os nossos desafios serão até outros, assim. Então, falando um pouco sobre Chroma, o Chroma, esse Chroma aqui, por exemplo, ele está muito bem gravado. Qual que é o maior desafio de quando você vai gravar o Chroma? Você ter um fundo uniforme, né, e que destoe do primeiro plano. O segundo plano tem que destoar do primeiro. Então, a cor verde, ela quase não está voltando aqui, né, exceto pela que aparece nas áreas de transparência. A gente percebe que volta um pouco de verde sim aqui, né, na mão dela. A gente vai ver isso bem na hora que a gente for recortar. Mas ela está bem destoante, não tem nada de verde na roupa dela, ela não está usando uma roupa. Tem gente que às vezes comete esse erro, né? Tipo, filma, às vezes acha que não vai dar nada. Por exemplo, filma no fundo verde e põe uma gravata, aquele amarelo meio quase verde, sabe, um amarelo? Então, o amarelo mesmo, né? O amarelo com o verde ele confunde bastante, tá? Às vezes é bom pôr uma gravata vermelha, né? Algo que vai destoar do fundo. Por outro lado, objetos que estão dentro da área recortada não são tão problemáticos, porque é fácil você rotoscopiar, né? A gente fazer uma máscara aqui, se ela tivesse, por exemplo, um laço aqui verde, é fácil mascarar, né? O que é complicado é algo que está em contato direto com o fundo. Aí realmente não pode ser verde, né? Senão vai ser muito difícil preservar, tá? Então, essa questão do fundo está uniforme, né? Você vê que aqui tem uma variação de luz, tem uma área um pouco mais escura, aqui está mais neutro, o fundo tem que ser o mais neutro possível, mas no geral esse fundo está bem neutro, né? E o primeiro plano destoando do segundo. Isso é muito relevante quando se fala em recortar croma, porque a pós não faz milagre, né? Dá para resolver muita coisa, mas é muito melhor quando você já tem um material assim bem gravado, tá? Então, dito isso, vamos começar a recortar o chroma.
eu vou clicar com o botão direito aqui no Layer, né? Vou em Efeitos. Os efeitos de Chroma, eles ficam em Keying. Key é Chroma Key, é a cor-chave, né? É o chroma-chave, que é chave em inglês. Se vocês pegarem o After em português, vai estar escrito chaveamento aqui, tá? É estranho, você vai falar, vou procurar Chroma Key, vou procurar em chaveamento, vai procurar em chaveamento. Em inglês é Keying, né? E aí tem vários, vocês vão ver que tem vários efeitos, porque o Chroma, muitas vezes ele não se resolve só no recorte. Depois tem efeitos que são para resolver borda, tem efeitos que são mais apropriados para fazer outros tipos de ajustes, tá? Mas a gente vai usar hoje só o Keylight mesmo, vai tentar resolver só por ele. O Keylight é o principal aqui, é o que realmente faz o recorte de Chroma, tá? Então, ele já vem com conta-gotas aqui para a gente escolher qual cor que deve ser recortada, né? Então a gente tem que procurar achar aqui um verde que seja representante da maior parte de verde, né? Tipo, porque às vezes tem um mais escuro aqui, um pouco mais claro. Tentar pegar um verde intermediário, né? Que não seja nem o mais claro nem mais escuro. E você fala, bom, é só isso? Resolveu? Quase, tá? Aparentemente aqui o recorte ficou bom. No entanto, a gente vai saber mesmo se isso aqui está bom ou não quando a gente deixar de ver o resultado final, e vocês vão ver que tem uma série de outras modalidades aqui que a gente pode ver. Por exemplo, o Source, que é o original. Então, mesmo eu tendo escolhido a cor, eu posso ver como era o original, né? Mas o que importa pra gente aqui são esses dois aqui, ó, o Screen Mate ou o Combined Mate, tá? O Combined Mate, na verdade, ele vai combinar o Mate, que a gente viu nas aulas teóricas lá, né, que é o fosco, que é o recorte da imagem, né? Ele vai combinar o Mate com as máscaras. Se você estiver usando Inside Mask e Outside Mask, quando que você usa a máscara? Para, por exemplo, preservar uma área interna aqui, né? Às vezes aquele laço que eu falei, um laço que tivesse que tirar aqui, um brinco verde, né? Aí você usaria uma máscara aqui do próprio Keylight, poderia usar, tá? Uma máscara do próprio Keylight, e o Screen Mate não iria reconhecer essa máscara, o Combined Mate reconhece, tá? Tá aqui, ó, Inside Mask e Outside Mask. Então a gente não está usando máscara nenhuma, mas eu tenho por hábito, em vez de vir no Screen Mate, vir no Combined Mate, tá? Pra gente deu a mesma resposta, vocês viram que ficou igual, tá? Tem mais alguns aqui que são Color Correction, ele mostra pra gente melhor o recorte da borda, tá? Mas a gente não vai usar. E aí a hora que tiver pronto o ajuste de Combined Mate, a gente pode voltar para o resultado final, né? Então eu vou vir aqui em Combined Mate, e aí ele vai me mostrar de fato o que está sendo recortado, tá? Então o que é transparente, ele tem que estar preto, né? E aí eu já vou ver que o fundo não está completamente preto. Tem umas áreas aqui que estão mais esbranquiçadas, tá? São as áreas que tinham aquele verde um pouco mais escuro. Elas estão um pouco mais esbranquiçadas, não sei se vocês conseguem notar. É bem pouco, tá? Como eu disse, esse fundo aqui estava muito bem gravado. Mas dá para notar no primeiro plano, na moça, que tem áreas que estão cinzas. E ela era para estar completamente branca. Essas áreas que estão cinzas, essas manchas cinzas, ele está interpretando como transparente. O véu, tudo bem, o véu é transparente, ele tem que ser cinza. Mas o braço da moça não. E se a gente voltar aqui para o Source, vocês vão notar que são justamente as áreas em que o verde está voltando, né? Que o verde está voltando aqui aparecendo. E aqui são justamente as áreas mais escuras. Então como que a gente ajusta isso? Muda para Combined Mate, e aí a gente vem aqui embaixo, pula isso aqui, tá? Não mexam gratuitamente em ganho de screen, balanço de screen. É tentador muitas vezes tentar resolver por aqui. Vou aumentar o ganho do screen, né? Mas não resolve, você vê que você só vai prejudicar o seu recorte, tá? Vou mexer no balanço do screen, também não é por aqui, tá, gente? Opa. O caminho é esse aqui, ó. Screen Mate. E aí vocês vão ter essas duas opções, Clip Black e Clip White. E vocês vão aumentar a intensidade do preto. Ó. Então vocês percebem que conforme eu mexo aqui, começa a recortar mais, né, o cabelo dela, as partes que são mais, que estão mais vulneráveis, né, que estão mais próximas do limite. Mas também recorta mais essas áreas pretas que estavam aparecendo, essas áreas esbranquiçadas que estavam aparecendo no fundo, que era para ser preto. Não é muito, tá? Eu preciso vir aqui no máximo, acho que 10 nessa situação, tá?
Detalhe importante, esse clip black ele vai de 0 a 100. O clip white ele vai de 100 a 0. Mas eles são valores que se complementam, tá? Porque o preto e o branco estão dividindo, né, aí espaço nessa imagem. Então o certo aqui do clip black é não passar de 50, tá? Porque se você passar de 50 e o white também você descer até 50, o que vai acontecer? Vai acontecer uma inversão da imagem, tá? Esses valores eles se complementam, como eu disse, são valores complementares. Tem casos que a gravação está tão ruim que você começa a tentar esmagar mais aqui, né? Aumentar o black e esmagar mais o branco também, e chega um ponto que não dá mais. Eles se encontram, é o seu limite. E não é bom trabalhar nem próximo do limite, tá? Porque se você tem que forçar muito aqui o black e o white, acaba acontecendo que a própria imagem ela fica muito ela frita demais, ela fica muito contrastada, o recorte fica muito vibrante, né? Então isso aqui tem que ser meio sutil, tá, gente? Não, tentem não carregar a mão aqui no... É isso só o necessário mesmo, ó. Eu volto aqui, ó, eu voltando o white até 89, até, acho que aqui até, não tem que ser um pouco mais, até 82, 80, ó, eu já deixei ela praticamente branca. Aqui ainda está voltando um pouco de verde, mas às vezes não compensa comprometer o... né? E o preto eu não preciso voltar mais, eu não preciso subir mais ele, tá? Embora eu até possa deixar um pouco mais transparente esse véu. Eu costumo tentar trabalhar com esses valores, como eu falei, né? Se eu descer até 80, é legal subir até 20. É uma lógica mais ou menos sensata, assim, tá? Então aqui ficou 18,78, mas vocês vão fazer de acordo com o olhar de vocês aí na hora que vocês estiverem editando. E aí eu volto para Final Result. E aí, talvez não dê para vocês perceberem muita diferença, tá? Mas se eu jogar aqui um sólido, olha só, um sólido branco aqui atrás, e pintar ele de vermelho, é muito comum isso aqui, quem trabalha com croma, jogar um sólido vermelho no fundo, é o vermelhão mesmo, tá? O vermelho matiz zero, né? Igual a gente viu na aula lá de teoria das cores. Quem não assistiu essas aulas, elas estão no portal, tá? São as aulas práticas, as aulas teóricas que foram dadas na sala de aula virtual, tá? Elas estão lá para serem assistidas, para quem não esteve nas aulas. Então, o matiz zero, a saturação 100 e o brilho 100 dá esse vermelhão, vermelho mais intenso aqui, né? De todo o disco cromático. E aí eu percebo que tá lisinho. Vamos voltar aqui, ó, vou resetar o recorte, vou dar aquela primeira pinçada, aí vocês vão perceber melhor, tá vendo? Principalmente, ó, vou fazer um erro aqui, vou pegar um verde mais... Nesse plano aberto realmente está muito fácil recortar. Aqui está dando para perceber, eu peguei um verde mais claro, aqui eu consigo ver, né? Olha as manchas pretas aparecendo, tá vendo? As manchas pretas, tá? E olha como ela está avermelhada aqui o braço dela, porque ele está recortando o braço dela. Onde estava verde, agora está vermelho, então está errado. O braço dela não é para recortar. Então vamos lá, peguei um verde mais claro agora, para a gente ver mais essas áreas. Olha aqui o branco como está voltando, tá vendo? Então aqui vai fazer mais sentido. Ó, recortei o preto, agora ficou tudo preto mesmo. Recorto o branco, para deixar o braço dela pelo menos bem branco, né? E volto para o resultado final. E aí o sólido verde me ajuda a ver um pouco me ajuda a ver um pouco o resultado, né? Se está bem recortado ou não. No entanto, o fundo vermelho ele pode levar você a fazer um recorte mais extremo do que o necessário, né? Então, às vezes também é legal você já está com a imagem que você vai aplicar no fundo, tá? Então, como a gente viu aqui, eu vou pegar essa foto. Vocês podem usar qualquer imagem, tá? Mas eu vou pegar essa foto, né? É uma foto legal porque ela é uma foto 6.000 por 4.000 que eu achei de uma paisagem. Então a gente pode fazer o plano aberto, né? O plano fechado e depois fazer o plano aberto com a mesma foto, tá?
é uma foto bem gigantona mesmo, que ela está com 20% de escala. Então aqui para o plano fechado eu posso deixar ela maior. E aí eu não preciso talvez, não vou precisar talvez forçar tanto o recorte do chroma, porque o próprio fundo ajuda a disfarçar algumas imperfeições, né? Então é importante também, eu pelo menos acho, testar com o fundo, né? Antes de fechar o chroma. Eu, às vezes até pulo essa parte do sólido vermelho, tá? Atrás. Mas como é um padrão assim de recorte, eu estou mostrando. E é isso. Vamos para o plano aberto agora, então. Tá? Lógico que aqui tem alguns detalhes. Por exemplo, o certo aqui é fazer uma correção de cor agora, né? Deixar as cores do fundo e dela mais parecidas. Mas aí a gente vai ter uma aula exclusiva para ver isso. A cena média, ela é muito parecida com a cena fechada. A diferença é que aqui aparece um ventilador, né? E como é que eu faço para tirar esse ventilador? Com máscara, tá, gente? Então aqui eu vou criar uma máscara primeiro, ó. Vou dar um Mask, New Mask. Quando eu crio uma máscara dessa forma, Mask, New Mask, ele cria uma máscara no formato do vídeo, né? No formato do layer, né? Então ele criou uma máscara retangular aqui no formato do layer. E eu posso dar 2 cliques nela, porque eu só vou pegar e vou puxar aqui, é como se fosse um crop, né? Eu só preciso ver se o véu, em algum momento, ele passa essa máscara. Eu tenho que tomar cuidado, não vir com ela demais, né? E de repente, a hora que o véu está mexendo, ó, corta uma parte aqui, né? Então eu vou com ela, só o necessário aqui, só tirar o ventilador. Posso tirar um pouco. Aqui não posso tirar porque na verdade o véu dela ele vai até a outra extremidade, né? Tem uma hora que ele chega ali na outra extremidade. Então, desse lado não tiro, tá? Vamos rever aqui. Efeito. Chaveamento, Keying, né? Key Light. Aqui vai ficar mais claro, ó. Tá bem diferente, tem uma área bem escura. Então, se eu pinçar um verde mais claro, olha só como ficou branco o fundo em algumas áreas, tá? Então, é aquela questão de escolher já um verde intermediário. Nem o mais claro, nem o mais escuro. Já ficou melhor, tá vendo? Vou pegar esse sólido aqui, né? Vou jogar ele aqui atrás. A gente vai ver, ó, como é que ficou preto aqui, tá vendo? Dá pra ver bem aqui. E mudo aqui para Combined Image ou para Screen Image. Como não estamos usando máscara, podia ser Screen Image. Tá? Essa máscara não conta, tá? Essa máscara que eu apliquei por fora. Esse Combined Image só serve para as máscaras internas do Keylight. As máscaras que a gente gera, na verdade a gente gera fora, mas eu teria que identificar ela aqui dentro do Keylight. Eu não estou fazendo isso, tá? E Screen Image, Clip Black. Olha o véu, como eu consigo regular aqui o quão transparente ele fica. Clip White para deixar ela mais branca. Ó. Olha quanta área de cinza aqui. Aqui o corpo dela é totalmente opaco, não era para estar essas marcas do tecido, né? Então, tiro aqui. Tá? Uma coisa que eu não falei para vocês, que é importante, vamos ver rapidamente esses outros aqui, ó. Shrink, Grow, Softness, né? Screen Shrink and Grow, Screen Softness. Principalmente esses dois. O do Spot Black e White não, o Rollback também não. O Screen Shrink and Grow, ele vai aumentar a área recortada. Eu posso dar um Grow nela. E eu posso dar um Shrink, eu posso encolher, tá? Isso aqui é em casos mais extremos, tá? Que você não conseguiu recortar com o verde, porque tinha uma borda muito verde em volta, e aí você pode vir aqui e tirar um pouco da borda, tá? Só que reparem que conforme eu aumento, em vez de estar vendo verde, eu estou vendo um cinza. Por quê? Porque ele está usando o método de substituição, em que o verde que não foi recortado é substituído por um cinzinha, tá? Isso aqui nem sempre é interessante, tá? Isso aqui, vocês vão ter a opção de usar esse cinza, podem até escolher uma outra cor, né? Não vejo muita utilidade em escolher outra cor que não seja essa cor. Ela está aqui justamente porque ela é bem neutra, né? Ela tem 50% de brilho e 0 de saturação, né? É um cinza médio. Vocês podem mudar para hard color e aí ele intensifica de alguma forma, né, a luminância aí desse recorte, mas vocês podem mudar para source.
E aí vocês veem a imagem original, tá? Então isso aqui, olha só a diferença, se eu coloco soft color, como que eu interfiro na cor final da imagem, né? A imagem você fala assim, nossa, tá melhor no soft color. Mas o original dela, ele tinha esses esverdeadinhos aqui, tá? Então isso aqui é mais, se vocês estiverem notando, que no resultado final ele está dando uma fritada, porque assim, essa substituição que ele faz do verde para o cinza, às vezes ela fica mais nítida do que se você deixar no verde original, né? Até porque ele nivela todos os verdes e substitui por esse cinza. Então, às vezes, em alguns casos, eu prefiro deixar aqui o original, por mais que fique esverdeado, ou se eu tivesse mexido menos aqui no Clip White, vamos ver. Por mais que fique... Por mais que fique esverdeado o primeiro plano, depois vocês podem corrigir a cor para tirar esse esverdeado e ter um resultado melhor do que essa substituição que ele faz aqui com o Replace Method, tá? Mas, nesse caso, está funcionando muito bem o Replace Method de Soft Color. Tá? Então tem o Shrink and Grow, né, que eu estava falando, por isso que ficou cinza. E tem o Softness. O Softness ele vai esfumaçar a borda, tá? E isso dá aquele efeito fantasma. Os cromas mal recortados geralmente usam muito esse Softness, né, para tentar salvar, assim. Às vezes é interessante usar, não mais do que um, eu acho, tá, de Softness. Porque senão vira um fantasminha mesmo, né? Fica tudo... A menos que você tenha essa intenção, né, de fazer sei lá, uma aparição, alguma coisa que lembra um fantasma. Mas aí também vocês podem fazer isso de outra forma, usando um blur de borda. Aí entram esses outros efeitos, tá? De recorte de borda. Mas aqui no Keylight tem essas duas coisas, essas outras três coisas que eu queria mostrar. Além do Clip Black e Clip White, o Screen Shrink and Grow, o Screen Softness, mas principalmente o Replace Method, tá? Que às vezes vocês vão preferir deixar o original do que usar esse replace dele, essa substituição. Replace é substituir, né? É um método de substituição que ele faz do verde que não foi recortado, tá? Basicamente é isso. Então aqui ficou legal também, vou pegar a foto... Aqui no caso eu teria que deixar ela um pouco mais, zoom um pouco mais menor, né? Para coincidir aqui com o plano fechado, plano aberto, mais ou menos, né? É bem isso não, mas enfim. Então para encerrar a gente vai no take aberto agora. O take aberto que é aquele que tem a sombra no chão que eu quero preservar, tá? Então basicamente é igual, só que aqui eu já não vou fazer aquela máscara usando a máscara automática, Mask New Mask. Eu vou usar a canetinha, tá? A gente viu isso bastante no primeiro semestre, essa canetinha. Então eu vou selecionar o layer para garantir que eu vou criar uma máscara e não um shape layer. E eu vou ver aqui, observar qual que é o movimento aqui bem na extremidade da sombra com o ventilador, né? Então eu percebo que esse véu ele tem ele está no chão aqui, depois ele vai subir reto e ele vai para o outro lado. Então a minha máscara, ela mais ou menos tem que ser aqui assim. E eu já vou fazer um desenho com a máscara que tem a ver com essa sombra que é meio redonda, tá? Por quê? Porque ela já vai me ajudar na hora que eu for recortar a sombra. Vamos ver a extremidade à esquerda aqui, a extremidade é essa. Na hora que eu for recortar a sombra, essa máscara ela vai ajudar a esfumaçar a área que eu quero, essa área que eu quero preservar a sombra. O que eu não tirar com o Keylight, eu vou querer esfumaçar um pouco, né? Para não deixar essa máscara muito dura. Veja aqui se não recortou. Ó, quase recortou o véu ali, mas não recortou. Então ficou uma máscara legal, uma máscara razoável, tá? E aí eu vou recortar o chroma só aqui dentro da máscara, né? Então eu vou lá de novo em efeito, Keylight. Vou pinçar o verde e agora eu não vou pinçar um verde, logicamente que eu não vou pinçar um verde escurão, que é o verde da sombra, senão eu vou arrancar
toda a sombra do chão. Aqui eu procuro pegar até um verde mais claro para distanciar dessa área de sombra mais escura, né? Ou na do intermediário, né? Colocando o Combine de Mate, eu vejo que a sombra está aqui ainda, né? Então eu vou tomar cuidado só na hora de mexer no Clip Black e Clip White para não tirar ela totalmente. Eu pretendo deixar ela. Mas reparem que eu queria mesmo a sombra do pé dela, do véu. Eu não queria essa sombra. Essa sombra é a sombra que voltou da iluminação do fundo. Ela está projetando uma sombra para frente aqui. E essa sombra que eu vou ter que mascarar ela, né? Para que ela tá vindo até o limite da máscara, né? Então eu vou ver o que eu consigo tirar aqui. Ó, mas eu não vou querer tirar tudo, porque senão eu começo a perder a sombra do véu, né? E tal. E volto o branco para que na hora que eu volto o branco, essa sombra também ela volta ainda mais, né? Então eu estou preocupado também com o branco, né? Deixar ela bem. E aqui eu dou um feather na máscara, né? O atalho para máscara é M, como vocês sabem, eu já expliquei, né? M para máscara, mas se eu der M duas vezes, ele vai aparecer o feather, vai aparecer todas as propriedades da máscara. Uma vez só máscara, duas vezes todas as outras propriedades, tá? E aí eu consigo dar um feather aqui, um pouco de feather. Se for o caso também, vocês podem fazer uma segunda máscara aqui, né? Posso fazer uma segunda máscara para tirar essa sombra. Só que essa segunda máscara, ela vai ser como subtract, não como add, né? E aí também é importante que ela tenha um feather, né? Para não ficar nenhuma linha aparecendo de recorte, né? Para não evitar que fique uma linha aparecendo aqui de recorte. Então eu consigo desenhar um pouco melhor a sombra com essa segunda máscara. É o soalho de sombra que eu quero mesmo. Ok? Diminuir um pouco o feather aqui da de cima. E tá legal. Ponho aqui Final Result. Ponho o sólido vermelho, ou não. Poderia já colocar assim na final. Mas só para ver se a sombra ficou legal, se a sombra do chão tá bonita, se o recorte tá massa, né? Aqui eu vejo que eu posso até desenhar um pouco diferente aqui essa máscara. Posso tentar tirar um pouco mais aqui da parte de cima, né? Fazer um desenho mais... Aqui também eu posso vir mais com ela, né? Para tirar até a extremidade aqui. Já que eu estou fazendo essa segunda máscara, vamos fazer bem feito, né? E aí, a hora que eu jogar a imagem que vai ser aplicada mesmo, vocês vão ver que faz toda a diferença. Olha só como parece que ela realmente está no gramado, né? Se eu tivesse recortado essa sombra, vamos aumentar o Clip Black aqui para vocês verem. Se eu recorto a sombra, fica falso, parece que o pé dela está flutuando. Mas se eu deixo a sombra original da captação, aí ela fica com... Até porque essa sombra responde ao movimento do vestido dela, né? Responde ao movimento do véu. E aí eu consigo um resultado mais interessante. E é isso. Não fizemos correção de cor, isso vai ficar para uma outra aula. Mas a parte do recorte é essa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Procurem praticar, fazer isso, quem tem o After instalado, tá? Baixem lá os vídeos, exercitem, porque é muito diferente vocês verem eu fazendo e vocês mesmos fazerem. E é importante que vocês tentem fazer, inclusive para que apareçam dúvidas, inclusive se vocês quiserem testar com outras imagens, até mais legal, tá? Porque vão surgir outros problemas, vocês vão ter dúvidas, e aí vocês trazem para mim depois na aula virtual, tá? Que vai ser o espaço para a gente tirar essas dúvidas. Obrigado pela atenção e até semana que vem.